Fala, los iluminados, uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês aí no meu Brasil. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Galera, vamos falar hoje sobre o nosso querido, único, necessário, maravilhoso ministro da Justiça e da Segurança Pública, o nosso Sérgio Moro. Sérgio Moro, em duas jogadas de mestre, provando que ele joga realmente em outros tabuleiros de outra escola da justiça e também das ideias quanto ao combate ao crime organizado, tanto político quanto também crime organizado de rua, como nós conhecemos. Ele provou mais uma vez o seu valor, provou mais uma vez o porquê ele é o super ministro da Justiça e da Segurança Pública do nosso país, escolhido diretamente por Bolsonaro, um dos primeiros ministros que foi escolhido pelo Bolsonaro, e porque o valor dele para todo o trabalho da pátria que ele anda fazendo desde que ele se transformou em ministro e muito antes, quando ele já fazia trabalho pela pátria, pescando corruptos através do seu fórum. Então vamos lá, galera, vamos falar sobre a primeira grande estratégia do Sérgio Moro, que tem dado muito certo, e ele bebeu da escola de leis americanas e também bebeu da escola da polícia americana para poder ter esse tipo de ideia. Inclusive, é óbvio que a gente tem que imitar as coisas boas e que dão certo de outros países para que a gente implemente nas nossas, porque ideias conservadoras que dão certo em outros lugares podem dar certo no nosso país, sim, obviamente com certas adaptações, obviamente adaptado à realidade brasileira, porém essas estratégias o juiz Sérgio Moro acertou maravilhosamente. O ministro Sérgio Moro acertou de maneira ímpar. Ele é um cara assertivo, ele é maravilhoso, ele é incrível, é o nosso Sérgio Moro, grande herói nacional, um orgulho para o nosso país, né? Então, assim, a primeira coisa que o Sérgio Moro fez para essa semana, que deu muita repercussão positiva, foi soltar uma lista dos 10 mais procurados do Brasil, os 10 bandidos mais procurados do Brasil. Sérgio Moro soltou essa lista, imitando os moldes americanos de soltar a lista dos mais procurados, o que acaba dando bastante visibilidade à polícia e também todo o Brasil, toda a internet, todo mundo fica muito ligado em quem são essas 10 figuras com rosto, com perfil, com tudo deles, os crimes cometidos. Então, assim, aonde quer que eles estejam no Brasil, agora eles não vão ter mais essa facilidade de continuarem escondidos, a não ser que estejam em algumas das comunidades aí mais escondidas do Brasil, ou em algum local extremamente remoto, onde não se tem internet e nem acesso à informação de maneira muito fácil. E isso funciona muito bem lá nos Estados Unidos, que, como todos sabem, é um país gigantesco, com mais de 56 estados, e é gigantesco também em território, e com uma população já chegando os mais de 300 milhões de pessoas. Então, se funciona nos Estados Unidos, exibir o rosto, exibir o perfil, a fachada desse tipo de gente, aqui no Brasil, com as devidas adaptações, pode funcionar também. E quanto mais longe chegar acesso à informação fácil, como internet, como rádio, televisão ou qualquer outro tipo de mídia, tanto social quanto também analógica, quanto também aquelas digitais, mídia de tudo quanto é jeito, mais fácil fica a captura desse tipo de bandidos. Por isso que, entre todos os planos, nós temos que pensar aqui no nosso país na unificação do banco de dados de todas as polícias do Brasil inteiro. Ser igual nos Estados Unidos, cada estado tem o seu banco de dados, mas ao mesmo tempo esse banco de dados também é compartilhado em uma network, uma rede que abrange os Estados Unidos todos, porque assim esses criminosos não ficam com a ficha suja somente naquele estado, ficam com a ficha suja no país inteiro, podendo ser checada a qualquer momento do dia.
tá? Então isso foi uma ideia maravilhosa, espero que também seja colocada em implantação aí a unificação dos bancos de dados de todas as delegacias e canais policiais no mundo inteiro, no Brasil inteiro, para que a gente possa ter um aumento da captura de bandidos, um aumento das resoluções dos casos, que infelizmente ainda é um percentual muito baixo das resoluções dos assassinatos e dos casos de violência, tá? Outra grande vitória do Sérgio Moro frente ao crime organizado foi a apreensão de seus bens, apreensão das suas armas e também os leilões. Sim, os leilões. O nosso querido Sérgio Moro, nosso super ministro aí da Justiça e da Segurança Pública, ele sobre os seus ministérios, né, sobre a tutela dele, já conseguiram aí de maneira ímpar fazer um primeiro leilão de um primeiro lote de bens apreendidos dos bandidos, de traficantes e de outros tipos de bandidos por aí, que esperava ter uma arrecadação de R$400 mil. Para a surpresa de Sérgio Moro e a felicidade geral da nação, ele devolveu à União, podendo aí investir na parte de segurança em sua própria pasta. No primeiro leilão, R$2 milhões, superando em R$1.600.000 a expectativa. Então, olha, eu fico muito feliz, porque é um trabalho muito bem feito de uma equipe do Sérgio Moro, um trabalho muito bem feito da equipe do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, e isso vem a fomentar mais uma vez a capacidade do presidente Bolsonaro de criação de uma equipe ímpar, inigualável, praticamente o Dream Team brasileiro. Aí, se fosse 1992, eu falaria para você, é o Dream Team versão BR, sem dúvida, mas mesmo aqui em 2020 nós sabemos que é um Dream Team, sim. Nós temos um time muito capaz que o nosso presidente Bolsonaro conseguiu reunir em várias de suas pastas, e eu fico muito feliz de entregar para vocês esse tipo de notícia, porque vocês podem ver que quando o combate ele é feito de maneira séria, não precisa se jogar bilhões e bilhões de reais para combater o crime, não precisa se jogar bilhões e bilhões de reais para combater o analfabetismo funcional, para mudar um pouco o Brasil. Só basta ter criatividade e vontade. Isso você pode ver através do Abraham Weintraub, isso você pode ver através do Sérgio Moro, isso você pode ver através do Paulo Guedes, isso você pode ver através da ministra Damares. Então, assim, os perfis acabaram mudando muito dos ministérios do governo Bolsonaro. Vocês estão vendo os aumentos, os ganhos para o Brasil, o nosso país tendo credibilidade internacional devolvida, e vocês têm que parar para pensar ainda mais uma coisa. O Brasil, demonstrando para o mundo que é um país sério no combate ao crime e apertando mesmo as rédeas contra o crime organizado, tanto de colarinho branco, quanto também os crimes organizados da parte de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de influência, e principalmente prendendo também os políticos de colarinho branco, né, os políticos criminosos, que muitos deles também são os narcotistas que estão lá ainda mandando no país, mesmo que às escuras e mesmo com a sua força reduzida, ainda é um vírus bem forte, bem insistente, com uma resistência ao antibiótico da justiça muito forte. E o pior ainda, nós temos dentro do nosso, que seria o antibiótico mais forte, né, que seria o STF, que seria os guardiões da nossa justiça, os guardiões das nossas leis, principalmente da nossa Carta Magna, nossa Constituição brasileira. Nós temos vários bandidos infiltrados lá dentro, nós temos vários canalhas inescrupulosos que fazem de tudo
para atrapalhar o crescimento do Brasil, e não bastasse isso, a gente ainda conta com um imbecil igual Rodrigo Maia, que também é um cara que envergonha o nosso país, envergonha o nosso Brasil, esse Botafogo, esse nhonho, esse cara envolvido na Lava Jato, na presidência da Câmara dos Deputados, tirando toda e qualquer credibilidade que essa casa possa vir a ter. E aí também, né, sem contar com pessoinhas do tipo aí do... vamos dizer assim, do Fruta, né, do também aquele outro, como que é o nome dele mesmo? Ah, sim, o marido do Glenn Greenwald, aquele outro também, como que é o nomezinho dele lá? A Joyce Hasselman, Peppa Pig, esses traidores assim, né? Esse tipinho de gente que tem aí, fora as Rosários, Pegales, esses tipos de gente da vida, né? Bom, galera, mas é assim, o Brasil está lutando, o Brasil está crescendo, mesmo na subida e com freio de mão puxado. A gente tem que parabenizar o nosso super ministro da Justiça e da Segurança Pública, o nosso querido Sérgio Moro. Mais uma vitória para o Brasil, pelo Brasil e com o Brasil. Comemoremos todos juntos esse grande homem, esse grande patriota, esse brasileiro ímpar e o melhor, sem dúvida, o melhor ministro da Justiça que o Brasil já teve desde a época do Império. Galera, se vocês gostaram do vídeo, comentem, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativadas. Entrem no nosso grupo de WhatsApp, galera. Então é isso. Elias, out. Até mais tarde na live.